para mim, esse ciclo foi assim, eu acho que durante esse ano de 22 foi realmente o que mais me tocou, foi o que mais, sabe, mexeu comigo. Eu fiquei profundamente feliz, emocionado, grato a vocês todos, porque realmente eu acho que não se trata só não se trata só da questão do resgate, que já é uma coisa muito importante, você resgatar uma dramaturgia e colocar essa dramaturgia no ar, para as pessoas poderem ter contato com ela, mas não é só isso, é a maneira como houve, sabe? A maneira como todo mundo ali comprou essa proposta de fazer isso mesmo, né? Começando com o Júlio e pegando todos os atores. Eu morro de medo de citar nomes, porque sempre acaba faltando um nome e é extremamente desagradável. Mas todo mundo que esteve dentro do ciclo foi assim uma coisa maravilhosa, porque são todos grandes atores e atrizes que estavam lá debruçados no meu texto, sabe, respeitando esse texto e falando esse texto de uma maneira tão bonita, tão, sabe, tão verdadeira, né? Eu acho que é isso que é importante. E o Júlio que tem essa magia, né, de conseguir editar e conseguir dirigir, quer dizer, na verdade, dirigir, depois editar e colocar todos aqueles efeitos. É uma grande viagem isso. É uma narrativa que, para mim, é fascinante, porque ela é híbrida, né? Ela acaba saindo da leitura tradicional e ela vai de uma outra maneira, com todos os recursos que o Júlio consegue, né? Essas inserções maravilhosas e tudo isso. E o talento, né? O talento de vocês, que é isso que segura, é isso que faz com que um texto seja palatável, que um texto tenha o alcance sabe, para o público, né? Eu não posso nem falar espectador ou telespectador, porque é híbrido mesmo. Então, para o público. Eu fiquei muito feliz porque eu me surpreendi com muitas coisas, que a maioria dos textos eu nunca mais tinha lido, confesso para vocês. Eu nunca mais tinha lido. Eu tinha, de vez em quando, e muitas lembranças do texto eu tinha, mas é diferente quando você vê e ouve aquele texto que você criou. Então, isso provoca em você uma série de coisas, né? Eu tive desde as sensações de, sei lá, de memórias que me voltaram, e sempre memórias muito caras, e memórias muito memórias que me, sabe, que me traziam o tempo em que isso foi criado, as pessoas que estavam comigo nessa época da criação, a maneira como isso chegou para o público, a maneira como isso, e principalmente a maneira como isso saiu de mim, isso que é uma coisa muito boa. Então, quando, sabe, eu pego via cabeça, por exemplo, né? Está aqui o Lu, que fez lindamente a cabeça, a cabeça que cronologicamente, é o último texto que eu escrevi e que acabou sendo o primeiro texto do ciclo, que é um texto complexo, é um texto extremamente difícil, né? Ele é todo cheio de referências. Referência já é uma coisa que eu tenho naturalmente, né? A minha dramaturgia ela é muito referencial, ela é muito carnavalizada, ela é muito, enfim, é tudo isso. Mas a cabeça foi, ela assim, é como se fosse a coda daquela trilogia que eu tinha escrito, e aí eu senti necessidade de fazer um quarto movimento, que foi a cabeça. Tanto que é um texto curto que foi depois retrabalhado, é um texto que nasce para o projeto do Ágora, no Celso Frateschi, e depois, uma noite só. E depois eu refaço isso, e ele vai para o Belenzinho, o Sesc Belenzinho, com a direção da Márcia Bujanra mesmo, ela já tinha feito a primeira encenação, depois ela vai para o Belenzinho e faz uma temporada, que foi uma coisa assim. Aí vem, né, quer dizer, depois vem Lembranças da China, que é um texto que tem uma conotação que ela é uma conotação que não é usual da minha dramaturgia, ela é um mergulho. Tudo bem, ela tem de dramaturgia, quer dizer, dentro do que é a minha dramaturgia, ela tem o delírio, ela tem uma série de coisas, mas, na verdade, é uma peça que vai muito para essa questão do consciente, do inconsciente, do pânico, sabe, disso, daquilo. Que eu conversei muito com o Chico sobre isso, sobre essa questão da montagem. E
que foi uma montagem de 1986, né, que aconteceu, e que foi muito, na época foi muito sucesso, foi muito sucesso. Eu ganhei o governador de estado com esse texto, e a Del Vecchio ganhou o governador de estado como a Laura. E foi um texto que provocou uma empatia com o público, tudo isso, né? E revê-lo também me provocou muitas sensações, principalmente as sensações que estavam me angustiando na época. Eu passei por aquele processo todo de angústia, e a maneira que eu tinha de, sabe, de meio que acalmar esses bichos era botar no palco, era botar no, sabe, botar na roda. Aí vem o Absoluta, né? Que eu estava dizendo para o Lu. Não, primeiro vem Traços da Paixão, que é uma peça que eu tenho uma relação muito carinhosa com Traços da Paixão, porque era uma peça que eu queria realmente fazer teatro. Era teatro, era teatro, o tempo todo teatro, um jogo teatral constante, sem permitir outra coisa. Então, todas as fantasias e alucinações, imagina que loucura, né? De repente a Marivalda pode ser a Anastácia Romanoff. Então, essa mistura que vem do texto, você não sabe se o Paco é filho, se não é filho, aí vira Édipo, vira isso, vira aquilo, vira Tchekhov. Era um teatro, era teatro. E foi maravilhoso, né? A Gabi fez uma Marivalda sensacional, e aí a gente teve o luxo de ter o Claudinho Fontana, que tinha feito a primeira montagem, porque houve duas montagens, né? A primeira foi com a Valderez e Cláudio, e a segunda foi com Lucélia Santos e Maurício Machado. A primeira dirigida pelo Márcio Aurélio, a segunda dirigida pelo Marco Antônio Braz. E havia diferenças de leitura e tudo isso, mas eu acho que texto é isso, né? Você joga o texto e cada diretor encena como acha que é, cada ator faz do jeito que é, cada atriz faz do jeito que é isso. Teatro é isso, né? É o filtro. Eu acho que teatro é somatória de filtros. E vendo aqui, sabe, também houve uma série de sensações muito bonitas que me remetiam a uma série de coisas, né? Bernardes também estava me lembrando da China, né, e fez lindamente o Rui, que na época o Abu Janra brincava muito comigo, dizendo assim: só você conseguiria fazer realmente uma cena de um cara apaixonado por uma jaca. Tudo bem. E o Abu Janra gostava muito daquilo, gostava muito do coisa. E Bernardes fez lindamente, né? Foi muito bonito. Aí a gente vai para a Absoluta, né? Estava falando com o Lu agora. O Absoluta, para mim, é um texto muito, muito complicado, porque ele é um texto escorregadio. Você tem que tomar muito cuidado, porque ou você cai no caricato, que não interessa nem um pouco, ou você cai naquela crítica, que também não interessa nem um pouco. Ou você faz aquilo com a verdade que a personagem, a Tete Alvarenga, né, sabe, trans, está passando por aquele momento. É uma história baseada numa história real que aconteceu com uma amiga minha, um amiga, e que tem toda uma dor, tem toda uma coisa daquele processo, mas, ao mesmo tempo, eu me lembro bem da alegria que ela sentia do autoconhecimento, sabe? Da maneira como ela ia se descobrindo e se preenchendo como uma nova figura dentro do mundo, né? A figura que ela sempre quis ser, a pessoa que ela sempre quis ser, que era a mulher, que era a mulher. Então, é muito mais importante do que ela chega a falar isso, não chega, Lu? Mais importante do que qualquer outra coisa, ela se sentir necessária, né? Ela se sentir necessária para e ela descobre que ela somente tinha que ser necessária para ela mesma. Então, era uma coisa que eu queria muito que isso fosse feito. E o Júlio dirigiu isso de uma maneira linda, e o Lu foi deslumbrante, né? Porque o Lu fez aquilo com uma dignidade, com uma... Aliás, a gente tem, né, que dar um crédito incrível para o visagista que faz aquela transformação no final. O Lu virou uma mulher deslumbrante, né? Uma mistura de Bela Fischer com sei lá quem, com Letícia Spiller, com isso, com aquilo. Muito lindo, muito lindo. Aí a gente vai para o Tietê. O Tietê é uma peça que eu tenho recordações sensacionais do Tietê,
porque o Tietê surge num momento em que havia uma série de questões, que eu, inclusive, estava questionando muita coisa. Eu estava questionando muita coisa. E a maneira como foi para colocar isso em cena era exatamente essa, quase que é uma farsa, né? É o meu segundo texto, é o meu segundo texto. Eu tinha 29 anos de idade. Eu escrevi o primeiro com 27 anos, que foi A Noiva Bombardeada, e escrevo o segundo texto em 79, com 29 anos. Um texto totalmente iconoclasta, né? Isso, embora eu até hoje eu concorde com muita coisa, por exemplo, eu acho que os mesmos salões que geraram 32 foram os que geraram 22, não há muita diferença entre uma coisa e outra, não. Havia muita prepotência em 22, mas é claro que tudo isso acabou dando frutos maravilhosos, né? Está aqui o Chiquinho que fez o Macunaíma. O Macunaíma é um fruto de 22 que ficou para o resto da vida, né, para a gente. É uma coisa que é muito séria, muito impressionante. E aí eu tenho uma lembrança linda, né, de como foi escrito isso e a maneira como isso tudo foi abarcado por aqueles atores, da mesma maneira como vocês foram. Que elenco esplêndido, né? A gente tem todo mundo, Chico fazendo Macunaíma, Janjão fazendo Mário, a Tuna fazendo Dona Olívia, com aquela perfeição, aquele francês perfeito e com toda uma autoridade moral e estética ali da grande mecenas, né? Que abominava o próprio mecenato, mas não abominava a coisa mesmo. E Janjão fazendo Mário, que é o próprio Mário, né? O Leonardo fazendo Oswaldo, que era uma coisa incrível. A Pagu, né, que a gente tinha, a Pagu é um personagem muito querido para mim, muito querido mesmo, né? E Lavínia vem com toda uma força para fazer aquela Pagu, né? E aí a gente tinha a Cibele como Narizinho, a gente tinha a Gabi como Emília, o Luciano fazendo Pedrinho, e foi tudo assim, foi uma felicidade aquilo. E o Oscar fazendo aquele anjinho de cemitério absolutamente fascinante, né? Porque ele faz um anjinho que conduzia tudo de uma maneira incrível, incrível. Com relação a isso, tem uma coisa que eu fico muito feliz, que foi perceber que o texto não envelheceu. Isso é muito legal. O texto não envelheceu. O texto, infelizmente, ele continua muito atual. Aquele bife da Pagu é uma coisa que até hoje me provoca várias coisas, né? Primeiro que é o seguinte, foi o primeiro texto teatral, isso quem me contou, nem fui eu mesmo que cheguei a essa conclusão. Quem contou isso para mim foi o Rudá, filho do Pagu, o Oswaldo. O Rudá falou, é a primeira vez que a minha mãe entra em cena. Na verdade, o Rudá demorou muito para me dar autorização para falar da Pagu. E eu acabei conseguindo a autorização com o irmão dele, o Geraldo, que acabou falando, não, tudo bem. E eu fiquei... A Pagu sempre foi uma personagem, personagem não, né? A Pagu sempre foi uma grande mulher, pela qual eu sempre tive muito respeito, muito interesse e muita curiosidade. Eu queria mergulhar nesse universo da Pagu, saber muito da Pagu. E não era muito fácil, porque como eu disse para vocês, né, o Rudá, ele meio que sonegava, eu consigo entender os motivos, e tudo bem. O Geraldo Galvão, que é filho do segundo casamento, né, com o Geraldo Ferraz, o Geraldinho já era mais acessível e tudo isso. Mas, mesmo assim, eu tive a sorte de conhecer, durante o processo eu fiquei conhecendo a irmã da Pagu, que era a Sidéria Galvão, mais conhecida como Cid. E a Sidéria foi assim, além de irmã, ela foi uma grande companheira do Pagu. As duas estavam juntas à militância, as duas foram presas, as duas foram isso, foram aquilo. E a Sidéria é sensacional. E aí, é claro, a gente vai conhecendo pessoas que conviveram. Eu conhecia bem o Plínio Marcos, o Plínio conviveu muito com a Pagu lá em Santos, e fui conhecendo outras pessoas. Enfim, e a Pagu, o que eu estava dizendo é que, em 79, a Pagu aparece no Tietê Tietê. Só no ano seguinte que a Carmen Paternostro vem com um trabalho belíssimo em Belo Horizonte, que era sobre a Pagu, um balé maravilhoso, e quem fazia a Pagu era a Beth Coelho. E depois começaram os filmes, né? Vem Carla Camurati, vem Norma Bengel, enfim, a coisa
Pagu acaba se tornando uma referência, ainda bem, né? Começa a se tornar uma referência maravilhosa. Agora, foi muito lindo, porque isso tudo vai mexendo com a minha cabeça. Agora, né, tanto tempo depois, você imagina, uma peça de 79, agora em 22, eu vendo e ouvindo essa leitura, eu percebo mudanças incríveis, né? Mudanças assim. A minha paixão pela Pagu sempre, ela continuou, o meu respeito, a minha vontade, tanto que depois eu e Maria Adelaide fazemos Um Só Coração para a Rede Globo, e a gente tem a Patrícia Galvão lá, que era a Miriam Freeland, que fazia a Patrícia Galvão, e fazia maravilhosamente, era uma coisa muito boa. Mas alguns critérios ou algumas coisas preconcebidas que eu tinha, por exemplo, na época eu tinha verdadeira paixão pelo Oswaldo e achava o Mário extremamente careta e não sei o quê. Hoje é o contrário. Hoje eu acho que o Mário foi um grande, grande, grande agitador cultural. O Mário foi, aliás, perdão, o Oswaldo foi um grande agitador cultural, foi um cara que realmente tinha, ele era ponta de lança, uma série de coisas, mas o cara sério de tudo ali era o Mário de Andrade. E é o Mário de Andrade. É o Mário. Tô certo, Chico? É o Mário de Andrade. O Mário tem uma colaboração, quer dizer, o papel do Mário dentro de todo o movimento cultural que extrapola a literatura, né? O Mário foi diretor do conservatório, o Mário tinha essa preocupação muito grande com o folclore, o Mário sabia o Mário nunca saiu do Brasil, gente. O Mário passou o tempo todo no Brasil estudando o Brasil. Esse homem é genial, é genial. Então, depois a peça não tem muito a ver com isso, porque a peça era uma boutade com todos eles, então eu deixaria do jeito que está mesmo. Mas hoje eu vejo, por exemplo, que o Mário, sabe, não é que ele seja melhor que o Oswaldo, não é isso, mas ele preenche um espaço muito mais, sabe, muito maior do que o espaço do Oswaldo e um espaço muito mais importante que o espaço do Oswaldo. Acho que o Oswaldo é genial, ele fez grandes coisas e tudo isso, mas o Mário realmente é um marco. É um marco. E aí era muito bacana você poder ter. O Chico fez lindamente o Macunaíma, que o Macunaíma, até hoje, para mim, ele é assim: o melhor produto de Mário de Andrade é o Macunaíma. E vai ser, eu acho que para sempre, porque né, o Mário não vai criar mais nada lá de cima, então, lá de baixo, não sei onde está. Mas, enfim, o Macunaíma ficou como esse herói sem caráter, que é a tradução perfeita do que é o brasileiro. É uma coisa maravilhosa. E ele dá uma dignidade para os povos indígenas, ele dá uma dignidade, sabe, para os povos da floresta, que é uma coisa muito, muito boa. Quando ele traz o Macunaíma para a cidade, que existe aquela tentativa da urbanização, estou falando do romance, da urbanização o Mário é muito crítico com relação a isso. Então, a leitura, eu acho a leitura, por exemplo, do Antunes Filho brilhante. O Antunes, quando botou o Macunaíma no palco, ele foi fantástico. Ele fez aquilo de uma maneira maravilhosa. E o trabalho que o Cacá fez, né, o Cacá Carvalho, ele entendeu o que era, sabe, para fazer com aquele Macunaíma. Né? Vem e fica. E eu acho que o Tietê tem isso porque o Tietê acontece antes de tudo isso. Né? O Tietê acontece em 79. Eu não sei de que ano que é o Macunaíma, ou quem sabe? Macunaíma do Antunes? É 78, né? É um ano antes? É um ano antes, 78, se não me engano. Eu me lembro que saiu, tem uma coisa muito boa, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, eu precisaria resgatar isso, uma matéria do Jefferson, que era colocando os dois Macunaímas, o Macunaíma do Antunes e o meu Macunaíma. E ele colocava, e ele dizia que existia uma similaridade entre essas duas coisas. Fala, Chico. Uma pergunta, eu não tinha feito essa medida de datas. A tua montagem também aconteceu em 79? Sim, minha mensagem é 79. Eu Agora, achei que era só texto, mas a montagem vinha bem não, mas a depois. minha montagem é anterior à montagem. Embora seja de 79, ela é anterior
a montagem do Antunes. Porque isso eu sei por uma questão muito prática, quando o Tietê estreou, ele estreou no São Pedrinho, que era o segundo andar do Teatro São Pedro. E no primeiro andar, onde foi feito o Macunaíma, no primeiro andar, naquela época, estava a Ópera do Malandro, com direção do Luiz Antônio Martinez Corrêa, que tinha um bando de gente legal, tinha a Elba, tinha o Cláudio Gimenez, Cláudio tinha Maria da Gimenez, Paixão. Tinha Maria da Margot, a Paixão. Paixão, enfim, era uma coisa maravilhosa, né? O Luiz Guilherme fazendo o Max, então, e nós em cima. E havia uma confraternização entre os dois elencos que era uma coisa deliciosa, né? E eu, como era muito amigo do Luiz Antônio, desde a adolescência, eu, Botucatu, Luiz Antônio, Araraquara, a gente já se conhecia de longos carnavais. E conhecia o Luiz do trabalho lindo que ele fazia no porão da oficina, né? Com as coristas do inferno, com tudo isso. Então, havia uma coisa muito grande. Por isso que eu sei que o Macunaíma ocupa o São Pedro depois. Nessa época ficou a Ópera do Malandro, que ficou um bom tempo, e depois foi embora para o Rio e fez uma carreira deslumbrante, né? Mas voltando, então o Tietê me resgata também, não só a questão da peça, mas a questão de como tudo aquilo estava mexendo comigo, né? Essa questão do modernismo, essa questão do 32, essa questão... O 32 é uma coisa muito séria para mim, porque até hoje é uma coisa que eu fico meio perdidão nessa questão, porque eu nasci numa família onde 32 foi cultivado o tempo todo. Meu pai lutou em 32, meu pai foi tenente médico em 32, tinha orgulho de mostrar um capacete que tinha lá uma coisa de bala, sei lá se era mentira dele ou não. Meu pai também era contador de histórias maravilhoso. Mas, enfim, era aquela coisa de vai que sabe, a gente cresce ouvindo as coisas do teatro. Papai era escritor, era um historiador, ele escreve, ele tem um bom livro sobre 32, que é sobre a questão do setor sul. Por isso que depois, Paris Belfort, eu consigo citar muito aquela coisa de Buri, de não sei o quê, porque não era isso, aí era coisa que meu pai me ensinava. Então, nem ensinava, ele falava tanto aquilo que a gente já ia pegando tudo e ficando. Mas, enfim, o que acontece é que quando o Tietê foi, foi agora aqui, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque todos vocês estavam ali presentes, tinha uma vibração, tinha uma coisa... A patrulha mesmo, nova, sabe? E aí entra, né, Gabriela, o Lu, a Cibele, sabe, fazendo aquilo. Entra o Lobato, que não aparece, mas que o Lobato, que é uma figura... Eu cresci lendo Lobato, né? Eu cresci lendo O Sítio. Tanto que eu ainda tenho, para mim, é muita coisa essa questão hoje de revisitar o Lobato criticamente, com a questão do racismo, disso, daquilo, que eu acho absolutamente necessário, porque ele era racista mesmo, sabe, com relação principalmente de Anastácio e tudo isso, mas você tem que entender o contexto em que isso foi escrito, né, a maneira que tem. E o Lobato é uma figura que engraçado isso, a semana não contempla muito o Lobato, mas o Lobato teve uma participação como ser humano dentro com os modernistas, que é uma coisa fantástica. Quando o Oswaldo montou, eu acho que junto com o Guilherme de Almeida, se não me engano, acho que é com o Guilherme, ou com o Menotti, não me lembro qual dos dois, eles tinham uma garçonnière ali na Libero Badaró, que era a orgia, né, o tempo todo. E nessa época ele estava tendo um romance muito impetuoso com a Maria de Lourdes, com quem ele se casou. Aliás, você botou o túmulo e aparece, o Júlio botou, aparece na Maria de Lourdes, e que acontecia isso lá nessa garçonnière, onde existia um diário coletivo. Todo mundo ia lá e escrevia o tal do diário. Então, tem Pagu que escrevia, tem não sei quem que escrevia, tem isso, e tem muita coisa que o Lobato. E tem uma situação que eu acho maravilhosa. O Lobato perdeu dentro da tal garçonnière, ele perdeu os originais do Urupês. Olha que coisa maluca. Depois de um tempo é que foram achar os originais lá enfiados de umas almofadas, uma coisa assim, não sei o que, tal, o Lobato tinha perdido. Ele também participava daquele fuzuê todo que estava lá, né? Então, isso é muito interessante, porque esse clima da semana acabou na leitura, tinha
que era uma brincadeira mesmo, essa brincadeira, sabe, saudável, maravilhosa, tal, entre todos os personagens do Lobato e os personagens da semana. Né? Então, eu continuo com o mesmo ponto de vista. 32 e 22 nasceram nos mesmos salões. Né? Então, não tem como. E como diria a dona Olívia, né? Não, com o Lobato não tem parente, não tem problema, que não é meu contraparente, porque não sei o quê. Aquela coisa. E aí a gente vai para um presente que, para mim, foi absolutamente inesperado. Eu não tinha ideia de que Paris Belfort seria lido. Não tinha ideia, não tinha ideia. O Júlio só me contou na madrugada que precedeu a leitura, e eu fiquei totalmente abismado, porque eu tenho um carinho muito grande por essa peça. E essa peça nunca foi montada. Essa peça é uma coisa louca. O Abujamra sonhava em montar essa peça, não conseguiu. Elenco grande, caro, e não sei o quê, papapá, papapá. Márcio Aurélio sonhou em montar essa peça, também não conseguia. Naum queria montar essa peça, também não conseguiu. O máximo que tinha acontecido tinha sido uma leitura, que foi uma leitura muito legal, foi muito bonita, mas que passou por aí. E depois, graças ao meu amigo Bosco Brasil, quando o Bosco ele abriu uma editora pequena, mas que era de extrema qualidade e só iria publicar teatro, ele abriu com alguns volumes e um dos volumes era o Paris Belfort. Então foi publicado. Foi publicado. E foi uma pena, porque ele conseguiu publicar acho que 6 ou 7 textos, publicou um da Maria Adelaide, publicou um meu, publicou um dele, enfim. E aí ele não conseguiu manter. Ele não conseguiu manter a editora, que foi uma pena, porque era uma editora muito requintada, tinha uma impressão maravilhosa, e era imprimir teatro, gente, era produzir. Hoje eu acho que só o Giostre, né, que publica teatro. Ninguém mais publica. Ninguém mais publica. E o Bosco tentou, mas não conseguiu. Então, a única coisa que eu tive foi isso, foi sabe, o texto impresso. E aí eu vejo esse Paris Belfort aqui, e eu não consegui entender. Quando o Júlio me contou, eu falei, meu Deus do céu, como que ele vai fazer aquela passagem das 3 meninas para as 3 velhas, do jovem carcamano, velho? Aí, quando o Júlio me disse uma coisa, que já comecei a ficar fascinado. Ele falou, não, na verdade, eu vou fazer com as mesmas atrizes, né? Gabriela, Maiara e a Anitta, elas vão fazer as jovens e vão fazer as velhas também. O único que a gente vai mudar é o Afonso, porque o Afonso é o único. Claro, o Afonso é o cara que volta. Ele volta, ele chega. Elas nunca saíram de lá. Então, elas podem muito bem ter envelhecido ali. O Afonso não. O Afonso vem com essa... O Afonso participou daquela primeira... do despertar delas e tudo isso, e depois o Afonso vem com a história do herói, com a história do mito do herói. E foi lindo, né? Porque aí Bernardes e Luciano, né, que fizeram o Afonso, vocês foram brilhantes, né? Vocês foram brilhantes, porque é um texto muito, eu acho um texto muito difícil, eu acho que é um texto muito elaborado em termos de narrativa e coisa, porque é claro, ele vai nessa questão do tempo, que sempre foi para mim uma questão primordial, eu tenho uma verdadeira fixação por essa questão do tempo, e nessa peça eu vou longe com a história do tempo. Eu uso Tchekov, eu uso Presley, eu uso, sabe, Jorge Andrade, para tentar sabe, rodopiar nessa história do tempo, onde essas pessoas acontecem. Eu me lembro que uma vez, conversando com a Cleide Arcones queria muito montar, ela queria muito montar para fazer a Úrsula. E ela me dizia, porque se a gente, daquele jeitão dela, se a gente pensar bem, é uma coisa meio esquisita, né? Essas 3 mulheres ficam lá 50 anos presas na casa só porque perderam a juventude. Ela não falava a virgindade. Eu falava, Cleide, mas você sabia? Claro que eu sei. Cleide era muito inteligente, era muito sensível. Você não está falando disso, você está falando de uma outra coisa muito pior, que é a espera da volta. Né? Exatamente. Esse tempo que corrói.
Não é à toa que eu uso aquele poema para dizer, sabe, o tempo é ocupado por todos os nós. É isso. A gente sempre joga a culpa no tempo, né? Quando a gente não lida bem com isso. Ou nem adianta querer ligar, porque o tempo é devastador. Né? E aí é essa coisa, é a minha fixação por esse teatro, né? Principalmente do Jorge Andrade, que é uma paixão minha, pelo Tchekhov, que é outra paixão minha. Né? O Tchekhov, para mim, é um dos grandes mesmo. Né? E Proust, e Priestley, e tudo isso. Então, sempre em busca desse tempo perdido mesmo, né? Que já aparece em tantas outras peças minhas. E eu fiquei muito, muito, muito emocionado com essa leitura. Muito emocionado. Júlio resolveu de uma maneira impressionante, que quando você lê um texto que tem mais rubrica do que texto, né? Ele é rubricado, 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 rubricado. E você conseguiu transformar essas rubricas em ação mesmo, né? E aí essa coisa vai. E o elenco, né? Que tem aí os dois Afonsos, né? Que foram deslumbrantes, né? Gabi fez uma Úrsula, que é aquela Úrsula que eu gosto, né? Aquela Úrsula porrada mesmo, né? Sabe? E aí você tem Maiara fazendo a Lídia, e você tem a Anitta fazendo a Olga. Então, e é uma versão caipira mesmo das Três Irmãs, do Tchekov. Né? E isso tudo nasce, não sei se interessa contar, mas eu acho que é legal isso. Eu sempre fui muito amigo do João Cândido Galvão, que foi tudo, né? O Chico deve ter conhecido, o Luciano acho que não, muito menininho. Eu acho que o Bernardo também não, porque estava fora, mas enfim. O João Cândido foi tudo que uma pessoa pode ser. Né? O João Cândido foi curador de Bienal, o João Cândido foi o primeiro editor da Vejinha, a Vejinha nasceu com ele. O João Cândido foi, sei lá, jornalista, isso e aquilo, não sei o que, crítico. E depois, a última ocupação que ele teve foi como diretor da Oficina Oswald de Andrade. E eu sempre fui muito amigo de João. Madame Pommery era um projeto para ser feito com João Cândido, se ele não tivesse sofrido um acidente, e aí o Abujamra que assumiu o projeto. Mas o projeto era a direção do João. E um dia, conversando com o João, nós dois estávamos jantando, o João falou assim, porque o João é de Jaú, muito perto do Botucatu também. E a gente tem essas referências muito próximas, as referências de 32, as referências que o João também não sabia tudo. Aí o João falou assim para mim, por que você não escreve uma tchecoviana caipira, né? Uma tchecoviana que, ao invés de passar numa dátia, ela se passa, sabe, no interior de São Paulo. E, João, você me deu uma coisa que há muito tempo que eu quero brincar com essa história do tempo, e ao mesmo tempo que eu quero recolocar 32, agora sob um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do desejo, o ponto de vista da paixão, o ponto de vista do sonho, o ponto de vista da morte, uma série de coisas. E aí nasceu o Paris Belfort, que eu espero que um dia seja montado. Mas se não for, eu já estou muito feliz, porque eu vi Paris Belfort aqui com vocês. De uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. O Tid, uma dúvida que a gente ficou, em que ano que foi escrito, né? Porque eu não consegui falar com você, né? A gente fez realmente, né? E aí algumas coisas se perderam. Eu não Meu podia Deus falar do porque ia céu. entregar o jogo. Não, você não podia perguntar. Mas espera aí, Paris Belfort, eu acho que ele é escrito mais ou menos entre, eu também não sei a data certa, mas eu acho que ele é escrito na mesma época de Ópera Joyce, deve ser 89, 90, é começo dos anos 90, eu acho. Começo dos anos 90. E eu acho até que é 91, 92, alguma coisa assim. Mas, enfim, é uma peça que acabou aí, sabe? Eu quero muito vê-la, eu quero muito vê-la. E uma peça que eu, sabe, eu falei, não, eu quero fazer aquilo que eu sempre gostei, eu quero jogar essa questão do tempo. Sabe? Por exemplo, eu adoro Nossa Cidade, por exemplo, Thornton Wilde, né? Que tem esse clima, sabe, do tempo que vai, do tempo que volta. E, enfim, eu vi uma montagem do Tapa que o Tolentino fez, que era deslumbrante, eu gosto muito disso, né? Como eu falei, o Priestley tem uma peça que eu amo, que é o Tempo e os Conways, que também que começa, o Priestley abre com o final da peça, e depois ele vai contando tudo isso, né?
E eu queria fazer isso, eu queria, sabe, eu acho que é uma dramaturgia já muito mais elaborada, eu acho que é um texto mais elaborado, e, O enfim, Tapa fico também muito montou, emocionado. né? Oi? O Tapa também montou o Tempo e a Escola. Montou também o Templo Escola, Lá, logo que ele chegou a São Paulo, foi, logo que eles que chegaram, era eles uma montaram montagem com a... Era a Beatriz Segal, não era? Beatriz Segal que fazia, Eu tenho uma exatamente. memória, aquilo que eu te Ah, falei, eu sua tenho uma memória memória é uma coisa absurda. do dia Não, da mas Beatriz era Segal. a Beatriz, eu acho que era a Beatriz e Humberto Magnani, se eu não estou errado. Provavelmente, mas eu não vi, eu não vi. Eu vi, Só era lembro muito. dos tijolinhos que eu olhava, todo Não, tijolinho, todos os dias. essa coisa do tijolinho é maravilhoso. Não, Ele, era o Tempo Escola. ele já tinha montado no Rio de Janeiro, acho que com a Araci Balabanian. Ah, É, isso eu não sabia. Isso aí eu não eles É, sabia, trouxeram para né? São e Paulo aí com a eles foram para São Beatriz. Paulo e a Beatriz que assumiu. E a Beatriz fez muito bem. Beatriz fez muito bem. É um grande texto, né? É um texto maravilhoso e que tem que ser muito bem dirigido, porque senão acumula tudo. E o Tolentino fez uma bela direção, uma bela direção. O Tapo foi lindo, lindo, lindo. Enfim, foram essas, sabe? Agora vem Lua de Cetim, né? Que eu estou muito curioso para ver, porque Lua de Cetim dentro de todo esse meu universo dramatúrgico, é a única peça naturalista ou realista, sei lá como a gente pode chamar, que eu escrevi. E que, na verdade, eu escrevi de pirraça mesmo. Porque eu acho que eu já contei essa história. Se eu não contei, se eu contei, deleta. Se não contei, fica aí. Quando eu estreei com A Noiva Bombardeada, eu recebi várias críticas boas, né? As duas primeiras foram do Alberto Luzic e da Tânia Brandão, que na época escrevia para a Visão. Buzik e Tânia fizeram críticas maravilhosas, e o Sábato me arrebentou, né? O Sábato falou que eu precisava ir para uma escola de dramaturgia, que lá não era teatro. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Isso foi em 77. Aí eu fui escrevendo todas as coisas, não sei o que, tal, tal, tal. Quando foi em 81, que eu resolvi escrever no Cetim, eu falei, eu vou fazer uma peça do jeito que o Sábato gosta. É aquele playwriting que ele se entende. É uma peça que tem começo, meio e fim, que tem 2 intervalos, que tem 3 atos, que tem escadaria, bom, enfim, tudo isso que o Sábado gostava. E escrevi uma peça que é assim. Tem a primeira década de 60, segundo ato, década de 70, terceiro ato, década de 80. E a história corre. Não é autobiográfica, não tem absolutamente nada a ver com a única coisa que eu fiz, e fiz para como um balizador, eu fiz para me localizar mesmo, foi colocar a figura do filho, do Júnior, com a idade que eu tinha. Então, eu sabia que em 60 eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, que em 70 eu tinha 20 anos de idade, que em 80 eu tinha... Aí era fácil, porque aí eu sabia, eu podia lidar com as minhas lembranças. Mas a Candelária, né, e o Guima e a Marisa, esses outros 3 funcionários, não tem nada. E aí que eu fui enfiando as minhas referências pessoais. E aí o Sábado fez o meia-culpa. Eu achei muito bonito da parte dele. Quando ele abriu a crítica do Luiz Cetim, ele falou, bom, primeiro eu preciso me desculpar com o Alcides Nogueira, porque eu falei isso, e não é verdade. Aí essa peça... O Jefferson falava que era um Novecento brasileiro, né? Não chega tanto, porque o Novecento do Bertolucci vai, essa coisa. Mas é o clima, é esse clima da saga, é uma saga. E eu queria contar o horror da ditadura, mas não, eu queria contar o horror da ditadura em pessoas de uma classe média que estava sofrendo muito, aquelas caquinhos mesmo, mas que eram dores muito profundas. Então, aquela mulher que é mãe sabe, que é dona de casa, de repente ela vê o filho, ela não entende por que o filho some, ela não entende por que o filho tem que ir para o exílio, e depois, quando o filho volta, o pai morre. Bom, enfim, não vou dar spoiler também, mas sabe, é uma cidadezinha do interior, perdida nesse bando de coisas. E a peça nasce, isso eu acho que eu nunca contei para ninguém, a peça nasce de uma coisa muito bonita. Em 81, meu pai tinha morrido em 79, na época do Tietê. Em 81, morre um irmão dele, Jaime, que era um tio
que eu era muito ligado e tudo isso. E aí eu fico sabendo a notícia e eu vou de São Paulo para Botucatu, para o velório do meu tio. E, nessa época, eu não dirigia, aliás, eu não gosto de dirigir, mas dirijo, né, quando é preciso. Mas naquela época eu não dirigia. Eu peguei um busão e fui de busão. Ele foi cortando pela Castelo Branco, não sei o quê, depois pegava Rondon. E já era noite, madrugada, e eu ficava vendo aquelas cidadezinhas ali do lado, com aquelas luzes acesas, e eu ficava imaginando o que tinha dentro de cada casa, como que eram as pessoas que moravam ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu voltei com a peça pronta, porque eu voltei, tinha uma cidadezinha chamada Torrinha, fictícia, que depois eu descobri que não é fictícia, porque tem uma cidade chamada Torrinha, e eu comecei a imaginar uma família, a mãe, o pai e um filho, e uma vizinha louca, que briga o tempo todo com coisa. E a partir daí foi que foi montado. E a peça foi muito bonita, a peça tem coisas assim que até hoje eu acho que fez uma carreira linda, né? Fez uma carreira linda. Ontem mesmo, lá na Paulista, eu encontrei a Dulce Muniz, que substituiu a Denise Del Vecchio. A Dulce fez a segunda temporada da Lua, quando a Lua foi para o Rio, lá para o saudoso Vila Lobos. E não, e teve também o Elias, que fazia o filho, acabou sendo substituído pelo Taumaturgo Ferreira. Mas a Del Vecchio fez e o Magnani fez lindamente, né? Tanto que os dois, na época, ganharam Molière, ganharam isso, ganharam aquilo, ganharam uma série de coisas, que era muito bom. Então, é uma peça que ela foge muito do que é a minha dramaturgia. Mas eu acho que também aconteceu. Eu acho que foi ali que começou o upgrade, né? Foi ali que me jogaram para o mainstream e, a partir daí, da Lua de Cetim, é que eu começo porque depois Lua de Cetim, depois vem Madame Curie, depois vem Feliciano Velho, depois vem isso, vem Lembrança da China, vem isso. Então, é meio que uma mudança de coisa. Embora eu goste muito daquela fase de banda de imagens, noiva bombardeada, que era uma liberdade total. Eu acabei achando a edição Paris Belfort da editora do Bosco Brasil, que era uma editora chamada Caliban, extremamente bem feita, uma beleza de edição. E onde a gente acha isso, Tid? Eu acho que só na estante virtual, Chiquinho. Só na estante virtual tem um monte de livro para vender. A gente Eu acabou acho não que só falando. na estante virtual, porque eu procurei... Mas esse texto está digitalizado, né, Júlio? Tá, eu tenho ele, eu mando para você. Mas não tem coisas interessantíssimas, por exemplo. Existe um prefácio absolutamente precioso do Guzik. O prefácio do Guzik, eu acho que vale mais que a peça. Nada, então, você não, podia tá fotografar esse prefácio para a gente e mandar, porque a gente faz em PDF. Está no texto? Está dentro do texto, é? No texto já tem. Já tem. Mas aí tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que isso não tinha, que é o seguinte, aqui, olha, uma informação que é engraçado, porque eu nunca coloquei isso em peça nenhuma. Paris Belfort foi escrita no período de 14 de outubro de 89 a 2 de março de 90. Eu não tinha ideia, quer dizer, eu sabia que era 89, 90, mas eu não sabia o dia exato, 14 de outubro de 89 a 2 de março de 90. Foi isso. Depois vem o But time is always guilty, someone must pay for our loss of happiness, our happiness. E depois vem o agradecimento amoroso a João Cândido Galvão, que me motivou a escrever essa tchecoviana caipira. Aqui. Esse livro foi maravilhoso. E atrás, na coisa, tem um diálogo do Afonso Velho com a Úrsula Velha, com a Lídia Velha, que é uma coisa que tem aquela frase, o herói que não consegue mais se lembrar dos seus dias de luta. E aí tem essa história, né, porque a partir a cronologia do ciclo foi muito interessante, Eu gostei muito dessa história de abrir com a cabeça e fechar com a luz de cetim. Isso é uma coisa muito linda. E entraram textos que são muito diferentes. Eu acho que aí dá para entender
esse leque dramatúrgico, né? Porque você tem a cabeça, aí você tem o Tietê, que é uma outra coisa, você tem Traços da Paixão, que é uma outra coisa, você tem o Absoluta, que é uma outra coisa, você tem o Lembranças da China, e você tem o Paris Belfort, e Lua de Cetim. Voltando à Lembranças da China, que é uma coisa que eu conversei bastante disso com o Chico. Lembranças da China, né, que foi um espetáculo que tinha uma característica, até o Chico falou uma coisa que eu morri da risada. Eu sempre confundo o Tacla com o Posse. Você lembra disso? Que eu acho, porque eles têm estilos muito parecidos, né? Foi o Tacla. E que tinha uma coisa deslumbrante ali, que era a cenografia do Cerrone. O Cerrone montou no palco uma árvore onde existe aquela cena toda do buraco que o Rui e a Laura cavam aquele buraco, e depois onde Otávio e Ana vão lá espiar o buraco. Aquela árvore, o Cerrone montou uma árvore, impressionante aquilo. Ele montou sei lá o que era aquilo, acho que não era para o Brasil, mas era alguma coisa assim imensa, que ele foi pegando pedaços e foi remontando e fez uma árvore cenográfica. Foi na Maria de la Costa e a cenografia dele era incrível, porque ele só fez platôs que eram suspensos por fios que eram invisíveis. Então, você tinha o tempo todo a sensação que os atores estavam flutuando. Era uma coisa. E você, Júlio, resolveu lindamente a questão do um só tiro, porque foi muito bom ter colocado a rubrica de que, sabe, só um deu tiro. Você não sabe quem é que pagou a passagem, quem é que não pagou a passagem. Isso é uma coisa que é uma dúvida que tem que permanecer mesmo, né? Sabe? Que foi. Aliás, essas soluções são brilhantes, né? Por exemplo, no Absoluta, quando você faz toda aquela... Quando a Teté começa a entrar naquela coisa que vai... Aquilo é tão lindo, a maneira como você resolveu tudo isso. É muito bonito, sabe? Ou na cabeça, quando entra aquelas citações do Debord, por exemplo, que sabe que vem as coisas da sociedade do espetáculo, disso, daquilo, blá, blá, blá. Ou o Tietê, quando você coloca toda aquela coisa, a movimentação da tropa paulista, que vai e que vem, que não sei o quê, tal. Então, essas inserções... Na outra coisa, né? Na cabeça, quando você coloca o Potelage, aquilo também é um escândalo, né? Eu nunca tinha visto o Potelage. Para mim foi uma surpresa genial. Então, tudo isso, eu acho que, sabe, dá o ciclo tem isso de lindo, né? De lindo, porque é uma outra abordagem do texto, né? Uma outra abordagem da narrativa dramatúrgica. Então, isso é sensacional. E uma coisa que eu sempre tive medo, né, Tid, foi essa questão, que os seus textos são muito visuais. São, né? Imagéticos. Muito imagéticos. E como que eu vou solucionar esse tipo de coisa, né, textualmente? E aí foi o que a gente até tinha conversado sobre as Traças da Paixão, né? A imaginação, entendeu? O texto ele tem força suficiente para te levar para um outro caminho que não seja a imagem propriamente dita, né? Se você fica... Mas as suas inserções, eu acho que elas facilitam. Você falou das traças. Traças da Paixão, quando você colocou aquele cossaco rodopiando e dançando aquela coisa toda, aquilo era uma maravilha. Aquilo é uma maravilha que me levou, sabe, para todo o espírito dos Romanov, de tudo isso, né? Então, eu acho que essas coisas são fundamentais, que são coisas que no teatro não se faz, né? E você consegue, você faz uma mescla de teatro e audiovisual, que eu acho que isso é sensacional. Isso é sensacional. Por exemplo, você conseguiu resolver, no Paris Belfort, tinha uma coisa que é muito complicada, porque existe, né? No Paris Belfort existe, durante muito tempo, o diálogo, por exemplo, do Afonso jovem com as meninas, com as 3 meninas jovens, depois tem o diálogo, quer dizer, na verdade começa com o diálogo do Afonso velho com as 3 mulheres velhas, e depois começa aquela história, né? O diálogo do Afonso jovem com a
com a Úrsula velha, não sei o quê, até que chega numa hora que é tão louco que é a Úrsula jovem falando com a Úrsula velha, o Afonso jovem falando com o Afonso velho, a Lídia jovem falando com a Lídia velha. E você resolve isso de uma maneira muito linda, sabe? Passando aquilo. E, às vezes, há uns cortes que são tão breves, mas, ao mesmo tempo, não necessários. Eu me lembro especificamente de uma conversa, de um momento em que a Lídia fica falando não, não, não. E você ia para a Lídia falando não, voltar. Não, voltar. Isso é sensacional. Sensacional. Eu estou muito, muito feliz com tudo que aconteceu. Enfim, eu acho que, para um autor, sabe, isso tem uma importância muito grande. Primeiro que essa importância do registro, né, que fica, e a pessoa que tiver interesse em conhecer algum texto meu, vai lá e acessa e vê. Eu já tinha visto várias montagens, várias leituras de outros autores, né? Inclusive, há pouco tempo eu encontrei Maria Adelaide, falando para Maria Adelaide. Nossa, Adelaide, que lindo que foi poder rever algumas coisas suas, sabe? O De Braços Abertos, a Resistência, que o Lu fazia, né? Resistência estava no Lu. Sim, fiz esse. Pois é. Esse. Foi a estreia dele, foi a estreia dele. Na verdade, ele teve um dia só para fazer. Não, então, mas você fez leitura. lindamente. Fez lindamente. Era Foi quando eu entrei para o projeto. Eu adoro esse texto da Adelaide, eu adoro esse texto, é maravilhoso. E aquela coisa, né? Quando você vê, por exemplo, Consuelo de Castro, né? Eu fiquei muito emocionado revendo oh, meu Deus! O Grande Amor? Grande Amor de Nossas Vidas. Grande Amor de Nossas Vidas, que é um texto lindo, né? Ou ouvindo Leilá, sabe? Leilá, minha amiga de Putucatu, parente. Então, é uma coisa assim que, sabe, é muito bom tudo isso, né? E agora vem Zé Vicente, perfeito. Essa coisa do registro e do resgate é muito importante, mas eu acho que, para mim, agora estou falando com o Malcito Nogueira, não estou falando com qualquer outro, não. Para mim foi muito importante o confronto com a própria obra, sabe? Ouvir essa obra, ver essa obra, pensar o que é isso, como é que está, como é isso hoje, como não é isso hoje, não sei o quê. Claro que quando você fala, mas isso aqui hoje eu faria de uma maneira diferente. Não tem essa, sabe? Não tem essa. O que foi feito naquele momento. O que eu escrevi com 27 anos não tem nada a ver com o que eu vou escrever agora com 73. São visões diferentes. E eu acho que o autor acompanha a vida, segue pela vida. Um barco, né? Vai embora. Se você pegar outros textos meus, você vai perceber isso, sabe? Existe um momento em que eu paro tudo e vou discutir o discurso moderno, que é com Opera Joyce, Gertrude Stein e o Pobre e Poesia. Ali eu centro o fogo, sabe, nessa questão do discurso. E outras coisas que foram feitas. Então, para mim, foi muito importante. Muito, muito. E emocionante. Com certeza. E a gente levantou também essa questão do politicamente correto, né? De coisas, o que deve permanecer, o que não deve permanecer. Tem o nome de uma fulana aí que bombou na internet ontem, daquela última cena de Por Amor, que a gente limou o nome dela, não dá para aparecer. Não dá para falar. E a gente substituiu pela Xuxa, né? Então, tem duas peças, né, que não abordamos. Porque na época, foi uma época, porque essa mulher jogou a biografia dela no lixo, né? Essa mulher tinha uma história de sei lá, uma história, tanto na televisão quanto no teatro, uma história que era muito respeitável. E essa mulher simplesmente jogou no lixo, e eu não vou falar o nome dela também, porque eu acho que a gente não pode dar um holofote para ela, mas na época eu estava muito ligado, porque eu estava escrevendo, eu escrevi muito para ela, muito, né? Principalmente quer dizer, no teatro não escrevi nada, mas na televisão eu escrevi muito para ela. Inclusive, minha última novela, ela tinha um papel bem importante, que quase que eu mando e despacho, e eu cheguei a pegar uma ponte aérea e ir lá para o Silvio de Abreu e falar assim, vou tirar, porque eu não aguento, não dá. E aí o Silvio, pelo amor de Deus, Tid, dá um jeito, ninguém mais quer escrever para ela. Eu falei, eu vou ter que escrever, pô, sabe? Não dá. Essa mulher não tem respeito nenhum pelos atores. O set era uma bagunça, essa mulher fazia bullying
com todo mundo que estava ao lado dela, fazia bullying com os diretores. O Jaime Monjardim, que era o diretor, ele teve que escalar uma diretora, que era a Teresa Lampreia, e que pode falar isso, e atestar o que eu estou falando. A Lampreia, que é talentosíssima, a Lampreia ficou somente para dirigir o núcleo dessa mulher. Então, olha, a gente teve uma perda de talento ali porque ela comprometia. E eu queria tirar mesmo. Eu faço um final bom, eu faço uma puta, mas não quero mais. Não quero. Eu estou enlouquecendo. Até porque, como ela é minha vizinha, né, moramos relativamente próximos, ela, de vez em quando, a gente se encontrava. E eu voltava para minha casa. Uma vez eu voltei tão sugado, porque ela tem essa coisa de sugar. Eu voltei tão sugado que, quando eu passei pela portaria, o porteiro virou para mim e disse: "O senhor está bem, seu Alcides?" Eu falei: "Não." Gente, era um horror. Eu não quero mais saber desse fulano, nem de citar o nome. São coisas que acontecem. Isso tudo antes desse episódio todo da pandemia, né? Sim, o Tempo de Amar é de... O Tempo de Amar terminou. Isso é uma dor que eu tenho muito grande. O último capítulo do Tempo de Amar foi exatamente no dia do assassinato da Marielle. Que dia que foi o assassinato da Marielle? 18, né? 18. 2018. Foi porque nós estávamos comemorando o Lado Projac, a gente estava comemorando o último capítulo, quando uma das meninas da comunicação da Globo chegou aos prantos, me chamou de lado e falou: "Acabaram de executar a Marielle." Aí foi aquele clima, né? Um horror. Aí ninguém mais teve condição de fazer nada, sabe? E ficou isso marcado na minha cabeça. Então, é 1918. 2018. Foi a última vez que eu estive com ela. Não quero mais nem assim cruzar com ela. Não quero. As questões do absoluta mesmo, né? Que a gente substitui uma coisa ou outra, mas o Tietê foi o que a gente conversou. Quer dizer, eles eram desse jeito, então não dá para a gente camuflar, escrever de outra forma, né? Então, Mudar comportamento. eu estou seguindo, você também está, né? Eu estou seguindo a reprise da Força do Desejo no Viva, que é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho. Eu gosto muito daquela novela, eu acho que foi uma linda parceria com o Gilberto, enfim. E eles colocam um cartazete no final dizendo: "Essa obra reproduz a linguagem e os comportamentos da época em que foi escrita." E nada foi mexido. Nada foi mexido. Aliás, nem poderia ser mexido. Por exemplo, eles morriam de medo de reprisar por uma questão do racismo. A novela, desde a primeira fala, ela já é totalmente, sabe, anti-escravagista, ela já é totalmente contra o que estava se fazendo com o negro, e isso e aquilo. Então, é uma novela que já tinha. Poxa vida, era toda uma equipe que estava ali que não tem esse pensamento racista, né? Sabe? Tudo bem que você pode escorregar por uma questão, você está tratando de um problema da escravidão, e aí você pode escorregar nisso, mas não escorrega. A produção quase que matou a gente, claro, né? Porque só para fazer a entrada da Malu Mader, a gente montou uma ópera inteira no Teatro Municipal, né? Então, com todo mundo, segurantes todos. E ainda na época não tinha essa coisa de você colocar só uma fileira e reproduzindo, multiplicando. Como chama isso, Chico? Tecnicamente, eu não sei como é que faz, como é que é esse nome, mas é uma técnica de reprodução mesmo. É, técnica de reprodução, né? Na época não tinha. Eu estava pensando nisso ontem, do Gandhi, né? Lembra que o Gandhi tinha 100 Sim, figurantes? Poderia ter só 50 hoje, né? Pois é. Na época a gente não reproduz conseguia tudo. fazer. No Tempo de Amar, eu fiz algumas coisas assim, que eram 15 pessoas e depois ia aumentando. No Força do Desejo, não dá aquela primeira sequência da Malu, que fora o movimento na externa, da chegada dela na frente do teatro, dentro do teatro, o teatro inteiro lotado, com todas as frisas, camarotes, eram todos figurantes mesmo. Sei lá, 2.000 figurantes. E quando Adelaide e eu fizemos o Salvação, que a gente reproduziu realmente a semana, ali no Municipal, e a gente tinha
uma produção que era deslumbrante, uma produtora de arte que era deslumbrante, que era a Izuka Yamazaki, o nome dela, oh meu Deus, oh, Yamazaki. Ela reproduziu o programa da semana, ela fez um programa da semana exatamente igual ao programa da semana, todo igual. Ela colocou a ordem dos quadros ali no saguão municipal, que tinha os quadros de Cavalcante, os quadros de não sei quem, da Malfatti não estava, da Tarsila, de não sei o quê, foram todos colocados conforme as fotos que ela ia conseguindo para montar tudo aquilo. E mais, né, a maneira como ela dispôs todas as pessoas ali dentro, é lindo, é lindo. Então, isso foi muito bom, foi muito bom. Eu e a Adelaide nos esbaldamos. Ali houve a reprodução. Ali o Carlos Araújo fazia, ele colocava, por exemplo, uma frisa com 10 pessoas e depois isso ia reproduzindo. Aliás, é uma coisa engraçadíssima. Eu e a Adelaide estamos numa frisa, Adelaide com uma peruquinha, com umas plumas de periquita, que assim, eu com o cabelo todo puxado de gel, é uma coisa horrorosa. Mas estamos lá, estamos lá. Tem autores que seguem, assim, não rigidamente, mas praticamente uma linha de escritura, né? Você tem textos de tudo quanto é maneira, tipos. Isso é uma característica tua que você desenvolve, você se cobra para realmente fazer diferente, ou é algo que surge naturalmente, enfim? Eu gosto muito de usar aquela frase do Milor, né? Enfim, um escritor sem estilo. Na verdade, eu não tenho o mesmo estilo. Mas isso não é premeditado, isso não é uma coisa que eu falo assim, eu vou fazer o meu teatro dessa maneira. Não, é o que acontece, é a maneira... Cada peça existe uma narrativa. Coincidentemente, quase todas as narrativas acabam convergindo para esse estilo sem estilo. Mas você pega, por exemplo, o Lucitin, que é totalmente diferente disso, é uma peça realista, né? Mas não tem, viu, Bernardo? É uma coisa assim que eu me permito a liberdade de criar até nisso, até a liberdade de criar cada vez, por exemplo, a cabeça não tem nada a ver com Lembrança da China. As peças parecem escritas por autores diferentes, né? Exato. Mas eu acho que isso faz parte da minha liberdade como criador. E as ideias como surgem? Olha, as ideias surgem do nada, né? É uma coisa muito louca. Eu tenho, às vezes elas vêm e tudo isso. Eu costumo dizer que eu tenho um processo de gestação que é muito maior, ele é muito longo. A gestação é muito longa e a escrita mesmo ela é muito mais rápida. Às vezes a escrita é assim, sabe, aquele parto vem. A Ópera Joyce, eu me lembro perfeitamente disso. A Ópera Joyce eu escrevi numa noite. Eu comecei, sei lá, 7 horas da noite, 7 horas, 8 horas da manhã, eu estava com o texto pronto. Claro que depois eu fui revisar, fui ver isso e aquilo, mas o texto saiu em 24 horas. Já, por exemplo, Pólvora e Poesia, eu demorei 3 anos gestando. Gestando. Aliás, a trilogia sobre o discurso moderno, ela foi muito complexa, porque eu não poderia escrever Joyce sem ler tudo que o Joyce tinha escrito, ou pelo menos quase tudo. E li. Porque eu só conhecia Ulisses. Aí eu fui ler o Retrato Artístico quando era jovem, fui ler os Dublinenses, enfim, fui ler tudo aquilo, só, e confesso que, assim, eu só não consegui ler o último dele, que era uma coisa que realmente não dá, é uma coisa incompreensível. Mas, enfim, o resto eu fui. Gertrude Stein, quando eu fui escrever a Gertrude Stein, aí foi uma coisa maravilhosa, porque eu me apaixonei de vez por ela, né? Eu conhecia pouco da Gertrude, eu conhecia a autobiografia, que eu acho genial, né? Ela escreve a autobiografia da companheira dela, né? Da Alice Douglas. Eu acho maravilhoso alguém escrever minha autobiografia. Vou pedir para um de vocês escrever minha autobiografia. E é louco, porque aí eu fui me aprofundando. Aí eu fui ler o Make It Americans, fui ler o livro que ela escreve sobre as conferências dela, que são... As conferências dela eram absolutamente geniais, né? A Gertrude é genial, né? Genial mesmo. Aí fui ler os poemas, fui ler os contos, fui ler isso, fui ler aquilo.
O que menos me deu trabalho, mas que deu, quer dizer, mais me deu trabalho, mas aí foi um trabalho emocional, que eu tinha que quebrar uma série de coisas em mim para poder encarar. Me deu muito menos trabalho em termos de... Eu já conhecia tudo, já tinha lido tudo, tanto do Rimbaud quanto do Verlaine, principalmente Rimbaud, mas foi o que mais me deu. Tanto que eu deveria, cronologicamente, eu deveria ter aberto a trilogia com Rimbaud e Verlaine, ido para Joyce e terminado com Gertrude Stein, ou vice-versa. Passar por Gertrude Stein e terminar com Joyce. Talvez fosse melhor. Eu não consegui. Não consegui. Eu abri com Joyce, passei pela Gertrude e terminei com Rimbaud. Porque era muito duro. Eu tinha que mexer com coisas muito sérias em mim, porque a poesia do Rimbaud, ela mexe. Eu queria saber de você o que você está escrevendo nesse momento e também eu li que você, no seu trabalho com teledramaturgia, você atuou como autor principal e como colaborador. Queria saber como se dá essa diferença para você, o que é mais difícil, o que dá mais trabalho, o que é mais legal. Na verdade, Luciano, eu estou com muita vontade quer dizer, vontade de escrever eu sempre tenho, né? Mas o último tempo de dramaturgia para a televisão, ele foi meio desgastante. Eu acabei me cansando, acabei insatisfeito. Aquele esquema que eu estava na Globo já não também 40 anos, né, de casa, uma coisa muito louca, né, passar 40 anos lá dentro. E agora há outros desafios, algumas coisas que me interessam bastante. Eu tenho aí uma proposta que eu recebi de uma plataforma, que é uma coisa bem legal, seria uma série pequena, 12 capítulos. Para quem escreve 12 capítulos, não, nada, né? Maravilhoso. Mas a minha grande vontade é escrever para teatro agora. Eu quero escrever para teatro. Até porque eu estou interessado em saber como está o meu texto teatral depois de um hiato aí de bom tempo, né? De quase, sei lá, de quando é a cabeça? 2007, né? Cabeça? 2007, não é? Então, de 2007 para 2022, eu acabei não escrevendo mais nada para teatro. Então, tenho muita vontade para voltar para o teatro. Agora, quanto à questão do colaborador e autor principal, na verdade, essa é ou deveria ser, né? Essa é a trajetória normal, né, que você faz. Você entra como colaborador, onde você aprende a manejar o instrumento, essa coisa toda, e depois você acaba, se você tem uma boa ideia, se você faz uma boa sinopse, você acaba indo para o time dos autores titulares, né? Antes de chegar nos titulares, realmente eu fiz muitas colaborações, muitas, e tive muita sorte, porque eu colaborei com grandes autores, né? Eu colaborei com Silvio de Abreu, eu colaborei com Lauro César Muniz, eu colaborei com Walter Negrão, eu colaborei com Gilberto Braga, eu colaborei com... Quer dizer, isso tudo é um aprendizado que só ali já valia a pena estar no meio disso, porque você não tem esse aprendizado em lugar nenhum. Sabe? Dos grandes, eu só não colaborei com o Cassiano Gabus Mendes, que eu gostaria muito de ter conhecido. Conheci o Cassiano bem, gostava muito, sou muito amigo dos filhos dele, do Cassinho e do Tato, mas eu profissionalmente eu acabei não trabalhando com o Cassiano, foi uma grande pena. E não trabalhei com o Benedito, embora eu tenha escrito uma novela, a primeira novela que eu escrevi, como autor solo, foi em cima de um argumento do Benedito, que era o De Quina para a Lua, que foi uma novela que deu muitos problemas, mas enfim. E no resto, eu brinco, né, que na verdade eu aprendi a escrever televisão com o Walter Negrão. Foi com o Walter Negrão. O Negrão foi o cara que me deu todas as coordenadas, falava, é assim, assado, né? Com aquele bom humor dele, com aquele carinho dele, generoso, muito generoso. E fiz o pós-graduado com o Silvio, né? Porque aí, quando eu fui trabalhar com o Silvio, eu já estava careca de saber. E aí, quando eu fui fazer a minha carreira mesmo como autor principal, autor titular, eu já estava bem respaldado. E, ao mesmo tempo que eu tinha essas pessoas, por exemplo, o Silvio foi o meu primeiro não é preceptor, né? Na verdade, assim, o supervisor da minha primeira novela solo, que é o
O Amor Está no Ar, que é uma novela de 1997, e aí eu já como autor titular mesmo, que era uma novela legal, que foi a novela que lançou Rodrigo Santoro, foi uma novela que, enfim, uma novela muito bacana, que tinha Bete Lago, que eu amo de paixão, que era muito, muito gostoso, Natália Lage, e o Silvio estava lá como meu supervisor. E aí ele deixou, ele foi embora, e eu fui seguir minha carreira, ele foi seguir a carreira dele. E foi muito bom. Agora, o que melhor ainda, foi quando as parcerias foram estabelecidas, né? Parcerias, quando eu digo parcerias, parceria de 2 autores titulares, né? Então foi o caso, as 2 minisséries que eu e Maria Adelaide escrevemos juntos, O Só Coração e o JK, Força do Desejo, que eu e Gilberto Braga escrevemos juntos, I Love Paraisópolis, que eu e Mário Teixeira escrevemos juntos, e, sabe, com cada um deles existia um tipo de troca, uma coisa muito boa, muito gostosa. O Astro, que eu escrevi com o Geraldo Carneiro, que a gente ganhou o M com o Astro, né? Então, na verdade, essa troca, e é isso que eu sinto muita falta. A Globo não tem mais esse tipo de coisa. A Globo não cria mais um ambiente legal e saudável para que você possa conviver com outros autores, e que você possa fazer essa troca, que você possa, sabe, absorver experiências e, ao mesmo tempo, jogar as suas experiências, né? Antigamente, a gente tinha isso. A gente, da mesma maneira como eu fui formado de colaborador para autor titular, a gente fazia, eu fiz isso, né? Há pelo menos 3 pessoas que na verdade, o próprio Mário Teixeira. Mário Teixeira foi um autor que começou comigo como colaborador e hoje está aí, assinou várias novelas, está aí às 6 horas da tarde com Mar do Sertão. E houve outros autores, né? Tarcísio Lara Cuyati, Bibo da Pieve, que escreveram comigo várias coisas. O Tarcísio vem desde a época do Astro, colaborando comigo, e estava na bica agora para assinar uma novela, mas infelizmente a Globo não tem interesse nisso. Vai ele para outra e vai ser muito feliz em outras plataformas. É muito bom. Eu acho que ser autor, e o que é legal é isso. Quando você, por exemplo, como colaborador, quando você trabalha com um autor principal, que é generoso, que é criativo, e principalmente que é o cara que está ali do seu lado, não está nem usando o trabalho escravo, porque tem muita gente que usa o trabalho escravo mesmo, né? Eu conheço vários autores, os colaboradores escrevem, fazem tudo, o outro vai lá, só dá o arremate final e o coitado do colaborador não tem crédito, não tem nada. Eu nunca peguei isso. Eu sempre trabalhei com pessoas muito éticas, muito legais, que sempre deram esse crédito. E eu aprendi muito, porque a liberdade é muito grande, né? Cito o caso do Lauro. O Lauro foi uma parceria genial, né? Quando fizemos Salvador da Pátria, foi absolutamente legal, né? E como autor titular, eu tive o prazer de ter o Chiquinho em Ciranda de Pedra, que foi uma coisa muito legal, né? Como autor titular, você tem um peso muito grande nas costas, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande liberdade. Você pode conduzir a história para o lado que vai, para o bem e para o mal. Porque se você conduzir isso errado, sabe, a chicotada vem em cima de você. Mas é muito legal. Olha, Luciano, eu acho que as pessoas... mas o que você gosta mais, teatro ou TV? Eu gosto dos dois. E acho que, sabe, eu sinto não ter escrito para cinema. Eu sinto não ter, porque eu adoro cinema. Eu sou um cinemeiro, o Chico sabe disso. Eu sou um cinemeiro daqueles, o Júlio também sabe. Eu vejo filme, é uma coisa que eu fico apaixonado por cinema. E, na verdade, eu só escrevi um argumento, um roteiro, e ainda a 6 mãos, junto com o Flávio de Souza e com o Djalma Limonge, que era o argumento do capitalismo selvagem do Klotzer, do André Klotzer, e que foi um filme que teve muitos problemas. É um filme que, quando o André estava começando, o André vinha daquele sucesso absurdo da Marvada Carne, né, e também que era coisa, mas só que quando ele começou a captar para fazer o capitalismo, foi o plano Collor. Então, todo mundo perdeu tudo. E foi uma coisa bonita, porque todas as pessoas trabalharam sem ganhar nada, sabe? Eu não comprei nada, o Flávio não comprou nada,
E mesmo os atores, Fernandinha Torres, a Bela Fischer, ninguém, era tudo. E o André só conseguiu, na verdade, eu não sei os detalhes, aí ele saberia explicar melhor, mas ele só consegue colocar, finalizar o filme, porque ele consegue uma ONG alemã que acaba injetando dinheiro para fazer. Mas a minha participação foi muito pequena, foi assim, o roteiro já estava praticamente pronto, era só uma questão de desenvolver aquilo. E o cinema é muito autoral, né? O cinema é muito autoral. Eu acho que o cinema vai muito do diretor mesmo. O diretor é quem dá a palavra. Às vezes, eu consigo perceber quem é o roteirista, mas a maioria das vezes eu fico com quem é o diretor, sabe? Aquilo tem a digital do diretor. É diferente da televisão, né? Na televisão você tem claramente quem escreve e claramente quem dirige. Então, você tem, às vezes, parcerias. É outra sorte minha, eu tive grandes parceiros, a não ser 2 ou 3, com quem eu não bati muito bem, mas eu tive grandes parceiros na direção e no teatro muito mais ainda. No teatro, eu só não curti trabalhar com uma pessoa, claro, não posso citar o nome, mas eu só não curti trabalhar com uma pessoa, porque os outros todos foram maravilhosos. Márcio Aurélio é um irmão, sabe? Jorge Tacla é um irmão, Gabriel Vilela é um irmão, Chico Medeiros, sabe? Um cara maravilhoso, Marcinha Bujanra, maravilhosa. Então, são pessoas todas que sempre estiveram, a gente sempre teve uma troca. Paulo Berti, maravilhoso. Então, sempre houve uma grande troca, uma grande energia entre a gente que resultava bem, sabe? Que eu acho fundamental também para o teatro. Fundamental. Esse casamento de autor e diretor, que é o que leva a segurança para o ator. Aproveitar e te parabenizar por todo o trabalho que você tem. Você é um dos maiores escritores desse país, e não só pela admiração que se tem por você como escritor, como autor literário, pela sua obra escrita, por sua escrita tão excepcional, mas também pelo seu trabalho na teledramaturgia. Você é parte da cultura pop do brasileiro. Eu sinto muito isso. O nome é Alcides Nogueira. A pessoa pode não ter lido um texto seu ou ter assistido uma peça de teatro sua, mas, pelo menos da gente que vive nessa era, e quem assiste televisão, enfim, é parte da cultura. O nome é facilmente reconhecido. Alcides Nogueira, um dos maiores autores de teledramaturgia também, e proporcionou momentos inesquecíveis na teledramaturgia. Então, aí quando você vai ler um texto seu, você comprova, fala, não, o cara realmente é bom demais. Então, parabéns, sucesso sempre. E todos os textos do projeto eu adoro e são maravilhosos. Mas eu não posso deixar de falar que Ventania é a peça da minha vida, né? A peça que eu mais gosto. E depois vem Pólvora e As Traças eu também adoro, mas Ventania... Que foi quando a gente se conheceu, né, Nanda? Foi quando a gente se conheceu. O Ventania, para mim, ele tem um significado muito maior do que simplesmente ter escrito um texto. Porque eu sempre tive uma ligação muito grande com o Gabriel Vilela, que era uma ligação... Assim, sempre fomos muito amigos, e sempre estivemos, sabe, um falando do outro, e a gente se encontrando, e a gente isso e aquilo, até que um dia o Gabriel falou para mim, a gente tem que, sabe, fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos, Gabriel. E aí junta, né? É um triângulo perfeito, porque aí junta com a minha vontade de falar sobre um outro mineiro, que era o Zé Vicente. Então, sabe, falar com o Gabriel Vilela sobre o Zé Vicente é o máximo. E foi o que aconteceu. A gente fez, foi um texto que eu fiz num período muito difícil da minha vida, muito difícil, e Gabriel foi... Gabriel é gênio, né? Gabriel é gênio. Depois a gente vai repetir a parceria na Ponte Água de Piscina, e ali não era outro só... maravilhoso. Era uma delícia aquilo, né? E o Ventania não era só questão... Eu também tinha um elenco que era precioso, e que sabia, que embarcou na minha viagem, na viagem do Gabriel, que era, sabe, Heriberto Leão, era Silvinha Buarque, era o Lorival Prudêncio, era o Schumacher, era a Malu Vale, deslumbrante, quem mais, Nanda? O Romero Davi e o Davi Taiu.
Era um o Rogério elenco, Romero. o Rogério Romero, que fazia a Deus. Que não tinha fala, né, na verdade. Quase não, né? Tinha pouquíssimo. Não, né? Não lembro, mas acho que não pouquíssimas, tinha coisinhas pequenas. Ele tinha uma coisa corporal muito forte, né? Que fazia a deusa. Então, era um elenco assim dos sonhos, né? Por exemplo, sabe? Quando eu lembro de Lorival Prudêncio, o Lorival fazia a avó. Era uma coisa, era um Lorca, sabe? O Lolô todo de preto, de vestidão preto, com um véuzão preto, e sempre, sabe, aquela coisa, ou com rosário, ou descascando uma laranja o tempo todo. Era uma coisa sensacional. Manu Vale, que fazia a mãe. Enfim, é um espetáculo que me... E eu tenho essa grande alegria, né? Porque realmente foi uma alegria. Porque o Zé Vicente marcou muito a minha vida como autor. Eu sempre tive uma grande paixão pelo teatro. Não, hoje em dia de rock vi umas 80 vezes, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, e mais, né? O Assalto é uma peça, pelo amor de Deus. Nós já gravamos, né? Quem pois gravou, eu sou... o Bernardes e o Lu. E o Lu, que maravilha. Texto fantástico, realmente maravilhoso. Não é fantástico, né? E é o primeiro dele, né? É o primeiro texto do Zé, né? E o Zé é um cara que me encantava, inclusive, como pessoa, né? Que depois, claro, ele teve a trajetória dele, se recolheu, virou um cara recluso. E foi nessa época que eu escrevi Ventania, e eu queria muito que o Zé visse. Mas não tinha acesso nenhum ao Zé, porque o Zé se fechou dentro de casa. Não saía, não falava com ninguém. Aí, através de uma das irmãs dele, a Cida, eu não me lembro bem se foi a Cida, se foi a Antônia. Não, foi a Cida. A Antônia, que você me contou que agora você negociou com ela, né? A Cida foi muito gentil comigo, e a Cida fez todo o meio de campo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, junto com isso, o Antônio Gonçalves, jornalista. Adoro o Toninho, cara seríssimo, maravilhoso. E o Antônio sempre cobriu, ou sempre não, mas assim, grande parte das minhas estreias, não sei o que e tal, era o Antônio que fazia a matéria. Então, a gente se conhecia muito bem. E aí, eu e Gabriel estamos no dia da estreia, aqui em São Paulo, lá no Rio foi no Centro Cultural Banco do Brasil, e aqui foi no Tom Brasil. Você tem a foto, né, Tid, de vocês? Tenho essa foto, tem, né? É maravilhosa. Maravilhosa, deixa eu ver se está por aqui. Não está, mas está no livro, né? Está no livro. Está no livro da Tuna, E aí, quando eu olho, o Toninho Gonçalves chega para mim e fala assim, não, o Gabriel chega para mim, completamente alucinado, fala assim, dá uma olhada quem está na plateia. A hora que eu vejo o Zé Vicente, ao lado do Antônio. Aí foi aquela loucura, né? E aí, quando terminou a peça, o Zé Vicente subiu junto comigo e com o Gabriel, e aí que tem aquela foto maravilhosa, né? Gabriel, Zé Vicente e eu, e os três manchados com aquele sangue. A peça era uma sanguinolência, né? Sangue rodava o tempo todo por aqui. Os três manchados de sangue. E foi incrível, porque, assim, sabe, foi a primeira vez que eu vi o Zé depois de milhões de anos. Eu via o Zé jovem, depois eu nunca mais tinha visto o Zé. Tinha visto as peças dele, mas não encontrava mais o Zé. Eu não saía de casa. Tanto que o meu encontro com a Cida, eu acho que contei isso para o João, o meu encontro com a Cida, eles moravam ali na Essa de Queiroz. O meu encontro com a Cida, que o Zé nem recebia as pessoas. Eu fui conversar com a Cida numa padaria da esquina. Mas quando eu vi o Zé lá no teatro, foi uma realização como pessoa, como autor. E Ventania, então, para mim, tem isso, né, de muito forte. E foi quando eu comecei a ser muito amigo do Heriberto, e foi quando eu comecei a ser muito amigo da Silvinha. O Lolô eu já conhecia há muito tempo, né, mas houve todo esse povo. E o texto de Santidade é uma coisa deslumbrante. E o Fauzi, porque o Fauzi foi muito amigo do Zé, né? Então, o Fauzi entendia muito o que o Zé queria, o que o Zé falava. Então, só queria agradecer ao Cides pelos textos maravilhosos que nos propôs, e foi uma delícia fazer. Às vezes o nosso amigo Júlio nos mete em umas enrascadas, mas a gente, bem ou mal, consegue sair delas. Então, obrigado. Obrigado a todos
E até a próxima, gente. Bernardes, muito obrigado, viu? Você foi... Há um ano, né, que eu estou com esses textos gestando aí, e Mas eles realmente foi nasceram na hora muito bom. certa. Realmente foi muito bom começar pela cabeça, que Foi. a parte mais pirada mesmo, né, para poder entender todo o universo depois. Foi delicioso, Tid. Agradeço. Eu que agradeço, Muito. né? Todos vocês, e foi assim uma maneira de conhecer algumas pessoas. Eu conheci o Lu só de nome, né? E de trabalho. Por exemplo, a primeira vez que eu vi o Lu no ciclo foi na Resistência, mas eu não tinha uma convivência com o Lu, né? Isso é um presente, né? Chiquinho eu conheço, né? Chiquinho já é caso velho. Então, Chiquinho, eu adoro Chiquinho, ele sabe disso. Na verdade, é um privilégio para qualquer ator ter essa oportunidade de dar voz a um texto seu. Então, o privilégio do autor, quando encontra atores que conseguem entender o que ele está querendo dizer e fazem uma garra e acrescentando o próprio talento. Então, isso é uma coisa uma coisa muito interessante, né, Luciano? Porque a gente traz um autor que fala de outros tempos, nesse nosso tempo, que é muito louco, que é um tempo digital, né? Sim. A gente falando dessa coisa híbrida, né, que é o teatro, aqui não é nem teatro, nem TV e nem cinema, e é um pouco de tudo dentro dessa coisa híbrida. É muito Isso interessante. Muito interessante isso, porque também é uma descoberta para nós, como atores, fazendo essa história num lugar que não é o lugar que foi escrito a dramaturgia, né? E funciona, né? Da forma que o Júlio conduz, que o Júlio rege, que é uma coisa que ele descobriu, que ele faz, né? Provavelmente só ele esteja fazendo isso nesse formato, com essa característica, né? Que é muito interessante. Muito interessante, os resultados são muito bons. É um pouco traumático para nós quando fazemos a primeira leitura com ele, né? Não sei se foi para ti, Luciano, mas para mim foi. Sempre. Eu também, como caí um pouco de gaiato, quer dizer, foi um pouco de uma hora para outra, senti bastante desafiador, né? A linguagem é desafiadora, a linguagem nesse formato. Você estava dizendo que essa coisa híbrida aqui não é nem uma coisa nem outra. É porque é puro teatro, né? Que a gente está lendo, é puro teatro mesmo, não é uma tentativa de fazer cinema, não é uma tentativa de fazer não, é teatro sendo lido, porque, assim, teatro sendo lido é muito chato de você ver, é muito difícil. Eu fui a pouquíssimas leituras presenciais, porque raramente uma leitura é interessante, né? E aqui, como tem essa coisa híbrida, causa uma estranheza, mas causa uma curiosidade para saber onde vai dar essa porra. Que causa um prazer muito grande. E aí tem um prazer, porque tem descobertas, né? Tem, exatamente, tem. Aí eu não vou falar, nem falar. olha que solução que foi dada, né? Não vou falar nem dos meus textos, né? Mas vou falar dos textos que eu vi aqui no projeto, né? Por exemplo, posso falar de, sei lá, do Fala Baixo, por exemplo, da Leilá, que é um texto que eu vi, que eu já tinha visto há muito tempo, que eu não tinha mais aquela memória tão presente do texto, e quando eu vi, eu fiquei absolutamente apaixonado de novo pelo texto, né? Ou De Braços Abertos, da Adelaide, ou A Resistência, da Adelaide, ou A Consuelo, enfim, o Júlio realmente, eu brinco com ele, às vezes falo, Júlio, você é mágico, e é mágico mesmo, porque o Júlio consegue montar, que é uma coisa muito difícil, por isso que ele está exausto, trabalha, feito um louco. Eu não sei como agradecer a todos vocês, não sei como agradecer, sabe? Todos que participaram, todos que estiveram nesse núcleo, porque vocês vieram com tanto empenho, com tanta garra, com tanta inteligência, com tanta sensibilidade, com tanta... É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, todos vocês, assim, sabe? E de uma maneira crítica, isso que é legal, sabe? De uma maneira crítica. Então, para mim, assim, é uma dívida eterna, né? Com todos, porque vocês são pessoas maravilhosas, são grandes atores, grandes atrizes, e o Júlio, que é esse autor, diretor, editor, enfim, é tudo, né? Professor. Eu não podia ficar mais feliz do que isso. Então, é um agradecimento mesmo, muito, muito, muito sincero.